Fala pessoal, estamos começando aqui o nosso 8º episódio do Unifax Talks, histórias de quem vive a universidade. E hoje eu tenho a honra de receber Cristiane Sena, ela que é aluna de psicologia da Unifax e está com a responsabilidade hoje, né, de fazer o nosso 8º episódio. Poxa, Cris, que honra te receber aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso 8º episódio. Tudo bem com você? Poxa, Vinícius, obrigada. Para mim, a honra é minha estar aqui contigo hoje. Tudo ótimo. Olha, tem muita história para contar aí, Cris? Será que você vai ter muita história para compartilhar com esse pessoal? Acredito que sim. Espero tocar as pessoas com a minha história. Com certeza. Eu já sei um pouquinho sobre ela, então eu tenho certeza que vai ser muito bacana e que você com certeza vai conseguir atingir o objetivo desse podcast aqui, que é inspirar, falar um pouquinho da sua trajetória, das suas decisões aqui pela Unifax também, o seu momento da Unifax. Então, tô ansioso para te ouvir por aí. E a gente começa aqui, né, Cris, se apresentando. Então, fala um pouco. Eu sei que é um pouquinho difícil falar de nós mesmos, né? Então, mas fique tranquila. Fala aí pro pessoal, quem é a Cristiane Sena? Para quem não conhece, quem é a Cris? Bom, Cristiane é mãe, casada, né? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 23 anos, né? Outro de 17. Né? Cristiane é aquela que... Se tem uma palavra que me resume, permita-se, e um objeto é a flor. Né? Eu gosto demais da natureza, né? Estou sempre em convívio com a natureza, o tempo todo com a natureza. Sou filha única, né? Gosto muito de ler e de escrever, né? E sou amiga, sou companheira, gosto de ouvir, principalmente de ouvir. É um pouquinho dessa Cristiane. Uma característica fundamental para quem quer ser psicóloga, né? Sim, muito necessário. Ouvir é importante, uma escuta atenta. Que legal. Você falou da palavra permita-se, né? Se a gente puder fazer um regresso aí para a sua história, o que essa palavra faz sentido na sua vida? Porque você fala sobre ela. Como é que foi esse seu passado, do que você viveu e que você utiliza essa palavra para com ele agora? Eu, passei um tempão sem utilizá-la, sabe? Sem me permitir. Foi um bom tempo aí sem me permitir. Mas isso sempre me angustiou, né, de dizer assim, poxa, será que eu estou me permitindo? Eu fui educada sobre muitos medos, né, e não me permitia fazer o que eu gostava, né, fazer o que me deixava feliz, né, sempre fui muito poldada. E, para ser bem sincera, essa palavra veio para a minha vida tem bem pouco tempo, né, de me permitir mesmo a viver o que eu gosto, fazer o que eu gosto. Tem pouco tempo que ela veio. Né? E o que eu posso dizer que eu me permiti é fazer a graduação com 43 anos de idade. Né? Então, isso foi uma forma de me permitir. Que legal, foi que muito legal. Bom para mim. Você falou que você foi filha única, então você acha que ao longo da sua trajetória, né, você talvez ser aquela filha única, muito amada, muito privada das coisas e protegida, fez com que você sentisse esse certo medo de fazer as coisas? E você acha que isso tem alguma relação com quem você é hoje? Sim, sim. Venho quebrando muito esses medos. Né? A psicologia me ajudou muito a quebrar os meus medos. E essa proteção, minha mãe não me deixava, meus pais não me deixavam sair muito, eu sempre convivo com eles o tempo inteiro. Né? Então, eu conto isso para as pessoas. Eu sou apaixonada pelo mar. E eu conheci o mar, eu tinha 8 anos de idade. 8 anos, eu na verdade, quando eu cheguei a entrar, a me banhar no mar, eu tinha 14 anos de idade. Eu tinha 14 anos de idade, tão presa que eu fui, né? Então, assim, essa forma de educar, essa forma de criar, que hoje eu entendo muito bem. Né? A gente não Agora vem você sente na pele, né? Com os filhos ali, você sente na pele, né? A preocupação. Verdade. E hoje é uma coisa que eu ouço muito, né?
que os pais, hoje em dia, estão tentando fazer o que os pais deles não fizeram. E parece estar cometendo alguns erros também. Né? Porque não tem como, não vem com um livrinho ali, ó, dizendo como é que tem que ser feito. Isso vai se repetir para sempre, né? Os próximos pais vão tentar fazer coisas que os pais deles não fizeram, e assim vai, vão tentar mudar, mas o mundo sempre muda, e acho que as atitudes e comportamentos também, obviamente, né? Então... Sim. Legal. Então, eu acredito que essa educação, essa forma, né, de como eles me educaram, trouxe também algumas virtudes que eu acho que eu não consigo encontrar em nenhum outro lugar, mas trouxe também esse lado meu, né, de medo, que é uma coisa que eu venho quebrando aí ao longo desse tempo. E você lembra de alguma experiência sua, né, que você teve essa quebra desse medo, que você queria desistir, não desistiu, não, agora eu preciso fazer, aquele momento que você realmente lutou contra aquilo na sua vida? Ai, lembro sim. Eu lembro, e foi um episódio que me marcou bastante. Conta. Bom, eu gosto muito de me olhar no espelho, de conversar comigo. Isso é uma coisa que eu faço desde pequenininha. Como eu era sozinha, eu não tinha com quem conversar. Eu conversava muito comigo, como eu era muito presa, minha mãe não deixava, meus pais não deixavam muito estar em contato com pessoas, então eu me olhava muito no espelho e conversava comigo. Bom, eu sempre via meu pai dirigir, mas sempre reclamava e sempre falava, né, de acidentes, e tinha aquela coisa de medo de dirigir, ele mesmo passava isso para mim. Até o dia que eu casei e meu esposo me presenteou com um carro. Eu disse, poxa, e ele sabia desse medo meu, né? Eu disse, poxa, como é que eu vou deixar um carro na garagem e não utilizar, não aprender a dirigir? Não, eu tenho que dar um jeito nisso, eu tenho que quebrar meus medos, e aí eu tenho que ir atrás. E aí eu resolvi, eu vou fazer uma autoescola, eu vou entrar na autoescola. Então, o instrutor foi maravilhoso, me deixou bem à vontade, tudo. E aí, pronto. Só que eu sempre ia com alguém. Um certo dia, meu pai do meu lado, eu ia a tal meia embreagem, né? Sim, hoje fazer a meia embreagem, o mais difícil ali da autoescola. O fantasma, né? E aí eu não consegui. Aí voltei chorando para casa, subi, olhei no espelho, eu disse, eu não tenho condições, eu não vou conseguir, é melhor eu desistir disso agora, eu vou entregar a chave do carro, acabou, chega. E aí eu senti, né? Como eu olhava muito no espelho e conversava comigo, era como se eu conseguisse ouvir dentro de mim algo me dizendo, né? Você vai desistir tão fácil, não vai lutar pelo que você quer por medo? E aí eu olhei novamente de volta, olhei para os meus olhos e disse, eu não vou desistir. Agora eu vou descer e vou dirigir sozinha. E aí meus pais ficaram na garagem, falando, por favor, deixa eu ir com você. Eu digo, não, meu pai, eu vou sozinha. Confesso que não sei como eu consegui, porque minhas pernas tremiam tanto, né? As minhas mãos tremiam tanto no volante, mas eu dei a volta, eu fiz minha embreagem. E quando eu cheguei em casa, que eu parei o carro na garagem, eu gritei, bati forte, os vidros fechados, gritei, bati forte no peito, eu consegui! E aquilo foi uma vitória muito grande para mim. Foi dizer para mim que eu posso. Era só me permitir, né? Então, dizer assim, não quero mais ninguém do meu lado. Quero estar sozinha e vou viver isso sozinha e vou quebrar esse meu medo. Então, isso foi muito importante para mim. Isso, hoje, eu nunca esqueço disso. Quem me conhece também conhece essa história, né? Porque é superar mesmo. Superar os medos, né? É dizer que pode, né? É um episódio ali, né, que parece ser simples, mas que significou muito para você, né? Sim. E hoje é liberdade para mim, né? Uma liberdade muito grande, né? Hoje eu levo os meus pais para médicos, eu levo meus filhos para um lado e para o outro, né? Então, é uma liberdade. Imagine se eu deixasse aquilo, se eu desistisse, né? Legal. E você se casa, né? Você prioriza a sua família, né? Estar perto dos seus filhos, dessa criação, né? Eu sei que ter filhos é algo muito importante, né? Você pôde ver na pele ali como era ter aquela criação que você teve também, aquela preocupação com seus filhos.
Mas me diz uma coisa, Cris, faltava algo para você ainda naquele momento? Você tinha um marido, você tinha filho, você tinha uma casa, tudo direitinho. Faltava alguma coisa para você? Olha, eu sempre dizia que casar, ter filhos era meu maior sonho. Aliás, eu até dizia à minha mãe, aquilo para a época dela era chegava a afrontá-la, né? Eu dizia assim, olha, se eu não conseguir casar, mas filho eu vou ter. Ela, o quê? Como é que você diz uma coisa dessa? Então, assim, quando eu tive meu primeiro filho, eu disse, agora eu largo tudo e eu quero cuidar dele, eu quero estar presente, eu quero viver todas as fases dele. E aí, logo depois, 5 anos depois, eu tive outro filho e fui me envolvendo. Meus pais passaram a precisar mais de mim e fui me envolvendo também nos cuidados com eles e dentro de casa. E aí, larguei profissão. Sim, eu sonhava com arquitetura, né? Cheguei, né, a tentar para a arquitetura, Sim. mas desisti porque logo eu casei. Uhum. Então, eu comecei a me envolver com aquele ambiente ali, o ambiente familiar que me fazia muito bem, sim, e não parava para me tocar, que eu precisava de algo fazendo por mim. Comecei a fazer por todo mundo, todos que estavam à minha volta, mas não fazia por mim. Até o dia que eu servia também a igreja, né, com jovens, né? Tinha aqui em minha casa um cantinho onde eu recebia os jovens para bater um papo. Para conversar, para bater papo mesmo, só. Isso, para bater papo mesmo. Às vezes, na maioria das vezes, para desabafar também, né? Eles legal. gostavam muito de conversar comigo e desabafavam. Já tinha um espírito de psicóloga ali involuntariamente na sua experiência, Sim, correto? sim, só não sabia disso. Aliás, desde a escola, eu procurava aquela pessoa que não conversava com ninguém, que ficava lá no fundo da sala, sem contato com ninguém. Aquilo me instigava, eu queria saber, queria conversar com aquela pessoa. Sempre foi assim. E aí, até o dia que uma dessas meninas que conversava comigo, que bateu papo comigo aqui em minha casa, me disse assim, ela me chamava de tia. Tia, você usa técnicas que eu aprendo, ela fazia psicologia, eu estou aprendendo no curso. É mesmo? Eu disse, é. E aquilo ficou. São Olha, aqueles legal. toques que a vida vai te dando e que a gente tem que estar sempre atento, né? Chegou um momento em que eu, na minha vida, senti falta de fazer algo por mim. E isso foi um período muito difícil na minha vida, eu cheguei a me entristecer muito com isso. E eu, andando ali, fui levar meu pai no médico. Meu pai é assim, meu ídolo, gosto, um cara excepcional. E aí eu vinha conversando com ele até ele perguntar por que eu não fazia nada por mim. Porque ele me via o tempo todo, ele via o tempo todo eu fazendo por meus filhos, pelos meus amigos, pela igreja, por eles, mas e por que não fazia por mim? E aí eu disse, mas o que, meu pai? E aí a gente foi conversando e ele me falou, por que você não faz um curso? Por que você não faz psicologia? Isso foi num bate-papo mesmo, né? E eu disse, psicologia, aquilo que as meninas falavam, né? O que os jovens falavam comigo, chegou para mim. Eu disse, meu pai, mas eu não tenho condições de fazer isso. No trabalho, ele falou para mim, disse, eu pago para você. E aquilo foi um presente que meu pai deu. Você faz isso mesmo, pai? Faço sim. E aí eu fui pesquisar um pouco. Não queria, não fui logo de vez, não. Eu fui pesquisar o que era psicologia. Claro. E cada vez mais que eu fui procurando e fui lendo sobre psicologia, eu fui me encontrando ali, dizendo, meu Deus, não acredito. É isso que eu quero. E aí fiz, e entrei na Unipax com 43 anos. Estou hoje fazendo o 8º semestre, muito feliz. Várias vezes achei que eu não ia chegar, né? Mas estou aqui. Que legal. Nunca é tarde para se começar, né? Nunca é tarde. E quando eu entrei no curso, eu me senti assim, bom, eu estava muito distante dos livros, né? Apesar de gostar muito de ler, mas assim, eu cansava tanto que quando eu pegava o livro para ler de noite, eu já estava dormindo. Então, assim, eu fiquei muito distante de tudo isso. Então, logo no início do curso, eu senti falta disso, mas eu fui em busca cada vez mais, né, do conhecimento. Eu conheci uma palavra
que eu fiquei apaixonada, que é a epistemologia, que é a ciência do conhecimento. Eu sempre falo isso, ela é uma palavra saborosa, eu me delicio dela. Né? Então, quanto mais eu procuro conhecimento, mais eu quero conhecimento, mais eu busco. Isso mudou meu olhar, mudou minha vida, mudou meus pensamentos. Então, assim, é mais uma forma de me permitir, que foi maravilhoso. Que bom, que virada de chave, né? Mas me conta uma coisa, Cris, como é que foi esse processo, assim, de início, né, de pontapé inicial aí na universidade, na Unifax? Você estava se sentindo aquele peixinho fora d'água? Como é que foi esse seu primeiro contato com os alunos, colegas de classe, professores? Me conta um pouco mais. Poxa, nem fala. Eu entrei, eu fazia o curso pela manhã, mas todos me receberam muito bem, né? Me deixaram bem tranquilo, os professores também. Eu tinha um outro colega que era um pouco na mesma faixa de idade que eu, né? Então, a gente conversava muito. Depois eu resolvi mudar para a noite. Eu senti que, para cuidar das coisas de casa também, que para mim era muito importante, então eu consegui conciliar as duas coisas. E aí, fui para a noite e aí só foi crescimento. E eu me lembro de que muitas vezes eu ficava chateada comigo, de, poxa, por que eu não consigo ter palavra? Eu quero falar, eu quero me colocar e eu não conseguia. E aí, meu filho, conversava com meu filho dizia, mãe, você precisa de ler, leia mais, escreva mais. E como isso foi importante para mim. E através de alguns professores também, deram muita força, de algumas situações que eles me colocavam e quebravam mesmo os meus medos, e fui crescendo. Cada semestre que passou, eu fui crescendo, enxergando uma Cristiane que eu não enxergava. Então foi uma decisão certa a ser tomada, né? Seu pai tinha razão. Ah, sem dúvida. Muito bom, foi uma excelente decisão. E você fez alguns projetos já na faculdade também, né? Você fez um projeto relacionado a um câncer de mama. Me conta como foi essas experiências também, né? Extracurriculares, para sua formação como psicóloga, enfim. Sim, eu sinto muitíssimo, né, ter vindo a pandemia, né? Acho que cortou um pouquinho esse processo, né, de estar em contato, né, com as pessoas. Mas teve esse projeto logo no iniciozinho da graduação, que foi muito bacana. A gente ouviu, conversou com algumas mulheres com câncer de mama, elas desfilaram para a gente apresentou algumas coisas. Então, assim, foi um contato muito legal, né, de ouvir, dessa escuta atenta, né, e, no mais, foram algumas mais intervenções, né, que fizemos, né, com contexto escolar, mesmo na pandemia, né, com alguns professores, ouvir muito o que os professores estavam vivendo nessa pandemia. Foi muito importante ouvir, inclusive, eu penso agora nessa volta, né, que nós estamos programando aí para essa volta, todo esse processo que os professores passaram, né, de estar se colocando, e eles falavam muito disso, né, de saber se os alunos estavam realmente aprendendo. Eu não via, ninguém abre para falar nada, normalmente no chat, respondia. E agora a gente vai viver isso também, né, de estar ali na sala de aula, mais acostumado a estar dentro de casa, muitas vezes até deitado na cama assistindo televisão. Então, assim, muito complicado aí, um processo de que vai ter que ter muita compreensão. E outra situação que passamos foi relacionado mesmo aos estágios que agora nós estamos começando, né? No 8º semestre, a gente esteve no 5º, só que a partir do 5º foi no contexto de pandemia, então a gente faltou um pouco, né, esse contato mesmo que a psicologia precisa, porque a psicologia não é online, né, é um curso presencial. Agora, uma curiosidade minha aqui, eu sempre pergunto para todos os psicólogas, estudantes, né, de psicologia, qual é a sua escola de pensamento, a sua linha aí que você mais se identifica? A psicanálise, é o behaviorismo, são outras? Eu sei que tem essa diferença aí, essa distorção entre as pessoas, cada qual com o seu pensamento. O que é que você está mais tendendo a ser? Olha, o 7º semestre foi um divisor de águas em minha vida. Eu sempre, quando eu ouvi falar
do humanismo, né, das abordagens humanistas, sempre meu olho brilhou, meu olho sempre brilhou. Aí conheci a fenomenologia, né, e me encantei mais ainda. Conheci a análise existencial, me apaixonei mais ainda. E a logoterapia, né, que ela também abriu um leque para a espiritualidade, né? Não que a gente consegue separar, mas assim, abriu esse leque para entrar a espiritualidade, que é uma coisa que eu levo muito em minha vida. Então, assim, descobri a logoterapia, estou apaixonada, venho buscando, né, esse conhecimento, né, e acredito que... Eu acho que a gente está sempre se moldando, né? Sim, claro. Cada experiência que a gente vai tendo, a gente vai se permitindo, Sim, né, Cris? A gente isso, vai se se permitindo. permitindo a conviver, a experimentar, e aí a Isso. gente vai moldando as nossas ideias, né, a nossa característica, a nossa personalidade, a nossa profissão, enfim. Acho que é mais ou menos por aí, né? Isso, é o ser de agora. Esse é o meu ser de agora. Né? Pode vir mais tarde que eu venha mudar, né? Mas o meu eu hoje é logoterapia, as abordagens humanistas, né? É disso que me assemelha, que me aproxima mais ainda do curso, e acredito que estou conseguindo enxergar, assim, a minha abordagem. Ansiosa para se formar? Muito, muito, não vejo a hora, não vejo Vai a ter hora. festa? Vai ter festa? Olha, não sei se vai ter festa, né? Estamos programando, já entramos aí, né? A gente já está resolvendo essas situações da colação, essas coisas, fotos e tal. A festa vamos deixar ver, até ver, né, como é que vai ficar esse contexto, né, de pandemia. Mas acredito que quem sabe, né? Tomara. Que maravilha, que maravilha. Motivos eu tenho para festejar, muito, muito. Com certeza, com certeza. Cris, trazendo um pouquinho desse assunto, né, que eu acho que é importante trazer na sua história. Recentemente você foi diagnosticada com a doença autoimune, né? E eu queria fazer uma relação com a sua profissão, a sua escolha da sua profissão, né? Como é que você encara essa relação dessa doença que você teve com o olhar da sua profissão? Existe alguma coisa ali em conjunto dessas duas situações? Costumo dizer, Vinícius, que nem sempre um mal é todo mal, né? É todo mal. Eu venho conseguindo trabalhar esse diagnóstico, eu recebi já tem uns 12 anos, mais ou menos, que eu recebi. Primeiro, o diagnóstico de uma síndrome chamada síndrome de Jocrin, né? E eu procurei saber muito da minha família, quem tinha algo assim, que é o fã positivo, né? E ninguém disse nada. Em nenhuma das aulas, né, do curso, eu ouvi falar sobre o estresse, o que o estresse causa, e pode sim causar doenças autoimunes, né? E quando o cortisol é jorrado no corpo, termina dando um bug, né? E causando assim algumas disfunções. E eu fui pesquisar mais sobre isso. Isso já ficou essa curiosidade em mim. Quando, recentemente, logo no início desse ano, eu recebi uma surpresa de dores nas articulações. Quando a síndrome só acometia os olhos e a boca, né, o olho seco e a boca seca. E aí começaram a doer as minhas articulações. Então, isso foi um reumatologista conversando comigo, e eu falei que eu estava fazendo curso de psicologia, ele disse, peraí, olha só, você devia se debruçar mais sobre isso, doenças psicossomáticas. E é isso, sabe aqueles toques que eu vinha falando, né, que eu falei aqui, um toque, mais um toque, que a vida está dando para mim. E aí eu fiz trajetória de carreiras, né, em um estágio, agora, no 7º semestre, de Psicologia Organizacional, e foi sorteada, né, para fazer a trajetória de carreira. Eu digo, oh, que maravilha! E isso me ajudou muito, e me viu mais claro ainda essa possibilidade de investir aí em doenças psicossomáticas, para estar sendo, né, dando instrumentos para as pessoas trabalharem, né, conseguir trabalhar. Estudar a sua própria história, né, Cris? Sim, sim. Isso foram toques que foram ao longo aí
dando toques na minha vida, né? Poxa, você tem tanta autoridade para falar sobre isso, né? Que estudar isso, correlacionar com a sua profissão, Sim. Acredito que venha a ser muito bacana. Eu apoio você continuar. Opa, que bom. Que legal, mas se a gente fazer uma relação com sua vida, Cris, que depois do diagnóstico dessa doença, enfim, dessa relação com a sua faculdade, né? O que você enxerga de diferença na sua vida após isso, né? Você acha que você teve atitudes diferentes? Você tratou pessoas diferentes? Você se viu de uma diferente? Você se permitiu mais? Você caiu alguma ficha? Que tipo de relação a gente conseguiria fazer? Eu só consigo colocar esta palavra. Só presentes que eu recebi. Ao contrário do que muitas das pessoas falavam quando eu dizia assim, eu vou fazer psicologia. Ah, Cris, por favor, é isso mesmo que você quer? Ouvir problema dos outros, né? E aquilo... Né? Então, o curso é meio pesado, o curso balança a gente, mas isso, cada semestre que passava, eu me enxergava mais nisso. E foram desconstruções, foram construções, foram quebra de paradigmas, foram o não julgamento, aprendi a não julgar, aprendi uma coisa extremamente importante na minha vida, que a verdade, ela está alencada ao contexto que cada um viveu, né? A sua verdade depende da sua história. Eu tenho uma verdade, mas a minha verdade depende da minha história. Com certeza, né? Então, assim, isso me ajudou muito a enxergar algumas coisas que eu não via, né? Alguns preconceitos, né? Que a gente diz que não sou preconceituosa. Será? Né? Diante da vida, eu me via me colocando, digo, epa, é assim mesmo que eu vou pensar? É isso mesmo que passa pela minha cabeça? Então, assim, o curso, ele trabalhou muito, está trabalhando em mim, e o que eu quero é mais. Eu quero mais, né, essas quebras mesmo de paradigmas, né, de conceitos. Conceitos que, uma frase que os meus colegas já sabem, né, eu sempre falo isso, foi do meu professor, Saulo, né, ele disse... você não é nada do que você disser. E aquilo, tomei um susto, pra caramba, tomei um susto. Se você não é nada do que você disse, você é uma construção histórica, social e principalmente familiar. Eu disse, puxa vida, aquilo eu levei para casa de noite, eu vim dirigindo para casa, quando eu cheguei, eu quase não falava, não falei com ninguém, deitei e fiquei. Como aquilo foi revelador em minha vida. Né? Muito daquilo que eu dizia assim, eu não sou. Peraí, eu não sou? Ou isso foi colocado para mim, para eu dizer não sou? Né? Então, assim, essa foi uma frase que eu vou levar para a vida toda. Às vezes eu dizia assim, puxa, eu acho aquilo, meu olho brilha, meu coração pulsa quando eu vejo aquilo, mas eu não consigo, aquilo não é para mim. Será que não é para mim? Ou porque a vida foi me colocando para dizer que não era para mim. Então, ganhei muito, muito. Que legal, que legal. Eu vou levar essa frase para mim também, todas as suas análises aí, o que eu falo aqui, né? Cada história é um aprendizado muito bacana. Mas, Cris, vamos para o nosso bate-bola agora? Vamos, sim. Vamos. Preparada? Essa é a hora que sobe uma musiquinha aqui bacana, descontraído. E nosso bate-bola é o seguinte, eu vou falar algumas coisas aqui, e aí você fala o que vier inicialmente aí primeiro na sua cabeça. Pode ficar à vontade, é você que manda, tem o tempo que quiser, mas é o legal aqui, é nosso momento de descontração. Pode ser? Posso começar? Pode sim, vamos começar. Um livro, Cris? O Cérebro. Então, olha aqui. Ó, já tá aí atrás, né? Já botou ele ali, já fazendo merchan. Podem... Olha, eu não sabia que você ia me perguntar. Eu tenho um aqui agora, que você já falou várias, mas eu vou te cutucar aqui para você falar uma só. Uma frase. Uma frase. Eu escrevi recentemente. Permitas e verás o quanto vai ser revelado para você, né? O quanto ainda tem a ser revelado, né? Isso, o quanto ainda tem a ser revelado. Essa é boa. Permita-se e você verás. Muito legal. Nunca é tarde para? Nunca é tarde para viver o que você tem vontade.
o que lhe deixa feliz, o que pode lhe fazer feliz. Te move, né, Cris? O que move. Nunca é tarde. Nunca é tarde para fazer um curso. Nunca é tarde para fazer um curso, pode ser. Nessa pandemia, eu aprendi muito. É uma palavra só, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Você que manda, você que aqui. Então tá. Nessa pandemia eu vi o valor, eu dei o valor mais ainda ao abraço. O abraço cura. Né? Eu sinto falta do abraço, sabe? De ver as pessoas que eu amo e de encontrar as pessoas na rua e de dar aquele abraço, coração com coração, ouvia o tum-tum-tum do coração, de horas ali abraçado. Eu costumava fazer isso, e isso eu sinto muita falta. Então, eu aprendi muito a quando eu estiver de volta, abraçar mais ainda. Acho que essa pandemia nos deixou mais conectados, né? Mais amorosos, mais... Sim, sem dúvida. Concordo A cuidar plenamente. mais, né? A cuidar mais de si. A gente não tinha esse hábito, né, de estar higienizando as mãos, né? Isso aprendi com a pandemia. Né? Até as coisas que chegam aqui do supermercado e tudo, eu bato álcool e tal. Os sapatos que eu não tinha costume de colocar na porta, né? A pandemia ensinou bastante. Mudou completamente a gente, né? Sim. Maravilha. A psicologia tem me tornado um ser melhor. Melhor. Não só para os outros, mas para mim. Acho que vai mais de um curso, né? Acho que é um curso, uma profissão, contribuir com as pessoas e tem um significado maior para você por trás disso, né? Aquela questão de se permitir, de fazer algo por você, para você, que talvez você nunca tinha feito ali antes na sua vida, né? Sim. Tem muito de... O curso, ele mexe com a gente. O curso, ele faz a gente se olhar para dentro, né? Olhar para si. E eu acho que o ser humano, o ser precisa disso, de se olhar, de olhar para dentro, para o autoconhecimento. Isso é de extrema importância. Sem dúvidas. A Unifax, para mim, é a minha segunda casa, né? É o lugar que eu mais curto agora, né? Pena que agora ainda não dá, mas ali, quando eu saía desse contexto aqui e estava ali sentado com os meus colegas de 17, 18 anos, eu me fazia muito viva, feliz. né? Eu me sentia viva, Isso aí, é isso aí. Que legal. Participar do Unifax Talks. Desse momento? O que você achou? Poxa, que iniciativa, né? Como é importante o outro ouvir a nossa experiência, a nossa história, né? Pode ter sido uma palavrinha aqui, ou diante de todos os outros que você entrevistou, né? Uma palavra pode modificar. Olha, uma palavra de meu pai modificou a minha vida. Uma palavra, né? Contando a história de alguém pode abrir aí portas, abrir janelas, né? Na vida de alguém. Com certeza. Fico feliz por isso, de você ter gostado. E, Cris, a gente sempre termina aqui o nosso bate-papo, né? Resumindo, contextualizando tudo que foi dito ao longo desse período, dessa sua história, na verdade, né? Daquela pessoa, daquela filha única, muito privada e protegida ali na criação dos seus pais, com medo de se permitir, desde quando ela achou que ia desistir na autoescola, do casamento que ela decidiu priorizar a família dela, mas faltava alguma coisa que o pai falou, não, olha, falta algo para você, que se jogou na carreira de psicologia e que uma doença autoimune não foi suficiente para parar o seu caminho, pelo contrário, ela enxergou novas possibilidades. E aí eu te pergunto, Cris, qual é a moral da história da Cristiane Senna? Qual? Você disse que eu podia respirar, não foi, Vinícius? Que bom. Fique à vontade. Chegou a hora de eu respirar. Essa pergunta, ela pega. Repete para mim novamente. Qual é a moral da história da Cristiane Senna? A moral é estar disposta a viver, a aventuras, de se aventurar, de se permitir mesmo. Eu acho que
essa é a moral, né? É algo que ficou marcado em minha vida, né? Essa de que o ser precisa se permitir viver algo, viver novas experiências, né? Essa é a moral, que você que se permita viver novas experiências. Que bacana, que Acredito bacana, que eu Cris. consegui falar o que está aqui dentro, né? Com certeza, fico feliz por isso e posso te dizer que com certeza você conseguiu atingir o objetivo do nosso podcast aqui, Que falando um bom. pouquinho da sua história, da sua trajetória, que nunca é tarde para começar, que você aos 43 anos tomou essa decisão e que você pode estar nesse momento estimulando tantas outras pessoas, né, que acham que já estão velhas para isso, mas que nunca é tarde, que você se sente tão viva, tão realizada e só no início, né, podemos dizer assim, que só está começando ainda a sua vida, a sua trajetória. Então, poxa, te agradecer aí pelo nosso bate-papo hoje, tá bom? Eu que te agradeço. Na verdade, a psicologia trouxe sentido à minha vida, né? E a gente precisa de um sentido. E que as pessoas possam ter sido tocadas, né, por alguma palavra aqui na minha história, né, para descobrir sentido na vida delas. Te agradeço muito, você me deixou muito à vontade. Te parabenizo pela iniciativa, excelente. E, como é importante, né, o outro ouvir, é pelas experiências do outro que a gente compra e leva para a nossa vida também, né? Então, eu te agradeço muito, né? Foi um papo super gostoso, me deixou muito bem à vontade. Muito obrigada, sucesso para você, muito sucesso. Ô, Cris, obrigado pelo papo. E é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui o nosso 8º episódio do Unifax Talks. Eu te espero no nosso próximo episódio. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Cris. Até a próxima. Tchau, tchau.